Será que o sono diurno realmente beneficia, ou ele, de forma imperceptível, mina a saúde? À primeira vista, pode parecer paradoxal, mas o padrão do descanso diurno em idosos é capaz de revelar muito sobre seu estado geral de saúde e até sobre expectativa de vida. Especialistas médicos nacionais há muito confirmam o papel crucial do sono nos processos de recuperação e cura do corpo. No entanto, pesquisas científicas recentes demonstram que alguns hábitos de sono diurno, aparentemente inofensivos, podem, gradual mas constantemente, enfraquecer a vitalidade. As consequências afetam não apenas o nível de energia ou funções cognitivas, como a memória, mas também órgãos vitais como o coração e o cérebro, além da capacidade geral do indivíduo de viver de forma independente e plena. É importante ressaltar que não se trata do ato de dormir durante o dia. Muitos idosos realmente se beneficiam de um breve e revigorante descanso diurno. O aspecto crucial é a maneira como a pessoa organiza seu sono diurno. Certos padrões podem aumentar a probabilidade de desenvolver patologias cardiovasculares, outros desestabilizam o ciclo natural de sono e vigília do cérebro, enquanto outros, imperceptivelmente, sobrecarregam o sistema digestivo ou impedem a manutenção de níveis normais de glicose no sangue. No entanto, todas essas consequências negativas podem ser completamente evitadas. Neste material, serão detalhados 5 erros cruciais cometidos por idosos ao organizar o sono diurno, muitas vezes sem perceber seus malefícios. Será apresentada a base científica do porquê esses aspectos são tão significativos. O leitor não só obterá informações valiosas, mas também poderá controlar mais eficazmente sua própria saúde e rotina diária. E o mais importante, aprenderá a organizar o sono diurno de forma que ele contribua para a recuperação de suas forças, e não prejudique o organismo. Para aqueles que já completaram 60 anos, ou que cuidam de um ente querido idoso, as informações apresentadas podem ser uma das mais valiosas e relevantes. O primeiro erro comum: adormecer imediatamente após uma refeição. Embora a ideia de deitar-se após um almoço farto possa parecer bastante atraente e confortável, esse hábito pode, de forma imperceptível, mas significativa, minar a saúde, exercendo um impacto muito mais sério do que se imagina. No momento em que uma pessoa ingere alimentos, especialmente pratos pesados, ricos em carboidratos ou gorduras, o corpo ativa imediatamente complexos processos digestivos. Nesse processo abrangente, órgãos-chave do sistema digestivo são envolvidos: estômago, pâncreas, intestino e fígado. No entanto, se a pessoa assume uma posição horizontal logo após comer, especialmente deitada de costas, ela perturba o ritmo natural e bem ajustado do corpo. A força da gravidade, que na posição vertical ajuda a mover os alimentos, deixa de apoiar os processos digestivos. Pelo contrário, na posição horizontal, o ácido gástrico sobe mais facilmente para o esôfago, provocando sensações desagradáveis como azia, refluxo ácido evidente ou até o chamado refluxo silencioso, que não causa desconforto imediato, mas com o tempo danifica gradualmente a mucosa da garganta. Para os representantes da terceira idade, esse aspecto adquire relevância especial. À medida que o corpo envelhece, o esfíncter esofágico inferior, uma pequena válvula projetada para reter o ácido no estômago, perde gradualmente sua elasticidade e força. Esse enfraquecimento contribui para a ocorrência mais frequente de refluxo ácido, e a exposição constante ao ácido agressivo pode levar ao desenvolvimento de inflamação crônica da mucosa da garganta. Além disso, a posição horizontal do corpo após a refeição leva a uma diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro e os músculos, o que ocorre justamente no momento em que o sistema digestivo, ao contrário, necessita de um suprimento sanguíneo aumentado. Como consequência, após esse descanso diurno, a pessoa pode sentir não um aumento de energia, mas sim letargia, lentidão e uma característica sensação de nevoeiro na cabeça. À primeira vista, o hábito de cochilar após as refeições pode parecer inofensivo. Afinal, em algumas culturas, é até uma tradição enraizada. No entanto, o contexto é crucial. Dormir em posição semisentada, por exemplo, em uma poltrona reclinável ou simplesmente em uma cadeira confortável, pode reduzir significativamente o risco de refluxo. Ao mesmo tempo, dormir deitado de costas imediatamente após uma refeição é um caminho direto para potenciais problemas de saúde. Isso é especialmente relevante para aqueles que já sofrem de pressão alta, diabetes ou observam um declínio nas funções cognitivas. Hábitos aparentemente insignificantes tendem a se acumular, exercendo um efeito cumulativo. Isso também se aplica a aspectos mais profundos, relacionados à capacidade de ouvir os sinais do próprio corpo. Na juventude, uma pessoa podia facilmente comer um sanduíche, deitar e se recuperar rapidamente sem quaisquer consequências negativas. No entanto, após os 60 anos,
O corpo precisa de muito mais tempo para digerir completamente os alimentos e se recuperar. Como exemplo, podemos citar Roman, um aposentado de 74 anos, que anteriormente se deitava para dormir diariamente logo após o almoço. Depois de tal sono, ele invariavelmente sentia não um aumento de energia, mas sim cansaço. Um especialista médico recomendou que ele esperasse pelo menos 30 a 60 minutos antes de assumir a posição horizontal, e preferencialmente passasse esse tempo sentado em uma poltrona. Roman ficou sinceramente surpreso com o resultado alcançado. A azia praticamente desapareceu. Ele parou de acordar com sensações desagradáveis na garganta, e sua clareza mental durante o dia melhorou visivelmente. Existe também um importante aspecto psicológico. A sonolência que surge após a refeição nem sempre é exclusivamente resultado de fadiga física. Às vezes, pode indicar cansaço psicoemocional, tristeza ou falta de estímulos externos. Muitos idosos, que enfrentam solidão ou falta de atividades ativas, caem em um ciclo vicioso, comem, cochilam, acordam em estado de letargia, perdem a motivação, e esse ciclo se repete incessantemente. Esse comportamento não só afeta negativamente a saúde física, mas também pode apagar a centelha vital interna. Assim, a conclusão é óbvia: não há necessidade de abandonar completamente o sono diurno. Basta apenas prestar atenção em quando e como a pessoa organiza esse descanso. É necessário dar ao corpo tempo suficiente para a digestão completa dos alimentos. Pode-se sentar ereto, fazer uma pequena caminhada pela casa ou realizar tarefas domésticas leves. E somente então, quando a pessoa finalmente decidir deitar, ela realmente sentirá a recuperação das forças, e não um cansaço crescente. Pois o verdadeiro objetivo do sono não é apenas o descanso, mas a recuperação completa do organismo. E é a abordagem a esse processo que muda radicalmente o resultado final. O segundo erro comum: sono diurno excessivamente prolongado. O sono diurno pode atuar como uma reinicialização ideal no meio do dia, o que é especialmente relevante com a idade, quando o nível de energia tende a diminuir na segunda metade do dia. No entanto, o sono tem um certo limite, além do qual ele se transforma de uma ferramenta útil em um fator prejudicial. Frequentemente, esse limite crítico está dentro de 30 minutos. Quando idosos dormem demais durante o dia, especialmente excedendo o limite de 1 hora, isso pode provocar um fenômeno conhecido como inércia do sono. É um estado específico em que, após acordar, a pessoa sente não um aumento de energia, mas sim lentidão, confusão mental e, às vezes, até mais cansaço do que antes de começar a dormir. No entanto, as consequências não se limitam apenas a sensações imediatas após o despertar. Sonecas diurnas prolongadas, especialmente aquelas que duram mais de 1 hora, já estão associadas a ameaças mais sérias à saúde. De acordo com dados de pesquisas científicas, idosos que dormem demais durante o dia demonstram um risco significativamente aumentado de desenvolver distúrbios cognitivos, incluindo demência. A razão reside no fato de que o sono diurno prolongado perturba os biorritmos naturais do corpo, desestabilizando o ciclo de sono e vigília, o que leva a um sono noturno mais fragmentado e superficial. Por sua vez, o sono noturno de baixa qualidade é um dos preditores mais poderosos do surgimento de problemas de memória, mudanças bruscas de humor e enfraquecimento do sistema imunológico em idosos. Frequentemente, as pessoas erroneamente acreditam que o sono diurno prolongado é a solução para o problema da fadiga, mas, na verdade, ele pode ser apenas um sintoma de uma doença mais profunda. Se uma pessoa precisa dormir 2 a 3 horas durante o dia, isso, talvez, seja um sinal do corpo sobre a existência de um problema mais sério: baixa qualidade do sono noturno, apneia não diagnosticada, estado depressivo ou até mesmo sinais iniciais de alterações neurodegenerativas. Consequentemente, o sono diurno prolongado não deve ser percebido como normal. É mais um sinal de alerta que precisa de atenção. Como exemplo, podemos citar Irina, de 81 anos, que por vários anos consecutivos cochilava durante o dia por 2 horas, pois constantemente sentia cansaço, mas sua condição não melhorava. Sua memória piorava, e o sono noturno tornava-se cada vez mais fragmentado. Por recomendação da filha, Irina procurou um médico, que, por sua vez, a encaminhou a um especialista em sono. Como resultado do exame, foi revelado que ela tinha uma forma moderada de apneia e deficiência de vitamina D, algo que ela nem sequer suspeitava antes. Após a correção apropriada dessas condições, Irina passou a cochilar durante o dia por não mais de 20 minutos. E quase imediatamente, seus níveis de energia, memória e qualidade do sono noturno melhoraram. Na opinião da maioria dos principais especialistas em sono, a duração ideal do sono diurno para idosos é de 20 a 30 minutos.
Esse intervalo é suficiente para uma reinicialização eficaz do cérebro, evitando mergulho em fases profundas do sono, das quais o despertar pode ser difícil. Essas pausas energéticas de curta duração contribuem para o aumento da concentração, a redução do nível de estresse e até mesmo a manutenção da saúde cardiovascular, sem prejudicar o descanso noturno. Deve-se também enfatizar que o sono diurno prolongado pode agravar a sensação de solidão ou ansiedade, especialmente para aqueles que vivem sozinhos. Se o sono diurno ocupa uma parte significativa do dia, a pessoa perde tempo precioso que poderia ser dedicado à atividade física, interação social ou atividades mentais envolventes. Enquanto isso, após os 65 anos, a atividade mental e as fortes conexões sociais são as melhores maneiras de retardar os processos de envelhecimento. Portanto, se uma pessoa dorme regularmente 2 a 3 horas durante o dia, ela deve se perguntar: o que realmente se esconde por trás dessa fadiga constante, e o que mudaria se, em vez de um segundo sono completo, ela permitisse a si mesma apenas um descanso curto, mas de qualidade e restaurador? O terceiro erro comum: sono de várias horas em posição semi-sentada. Em uma poltrona de balanço aconchegante, com suas almofadas macias, conforto envolvente e o ruído de fundo tranquilizador da televisão, há algo verdadeiramente atraente. Todo esse ambiente contribui para criar uma profunda sensação de conforto e serenidade. Para um número significativo de idosos, essa poltrona frequentemente se transforma em um local não oficial, mas permanente, para o descanso diurno. No entanto, a maioria das pessoas não percebe que o sono prolongado em posição semideitada, por exemplo, em uma poltrona comum ou reclinável, pode, de forma imperceptível, mas perceptível, prejudicar sua saúde. Quando uma pessoa não dorme em posição horizontal na cama, mas em uma postura inclinada, seu corpo não consegue relaxar completamente. O diafragma, músculo-chave responsável pelo processo respiratório, é forçado a funcionar com esforço aumentado. Com o tempo, isso inevitavelmente leva a uma respiração superficial durante o sono, e a respiração superficial, por sua vez, significa um suprimento insuficiente de oxigênio para órgãos vitais, cérebro, coração e músculos. E não é apenas uma questão de conforto pessoal. Pesquisas científicas demonstram que a saturação insuficiente de oxigênio no corpo durante o descanso, especialmente em idosos, está diretamente relacionada ao aumento da fadiga, sensação de nevoeiro na cabeça e carga adicional no sistema cardiovascular. Além disso, o sono prolongado em uma poltrona pode restringir a circulação sanguínea normal, o que é especialmente perceptível nos membros inferiores. Sabe qual é o segredo para uma vida longa e saudável? Não são grandes avanços, mas sim decisões diárias, aparentemente insignificantes. Um sono diurno de qualidade é uma dessas decisões. Não é apenas descanso, é um investimento no seu amanhã, na sua energia, clareza mental e bem-estar geral. Ao escolher a forma correta de dormir, você escolhe uma vida cheia de vigor, e não um lento definhamento. Uma soneca de cada vez. Mas o sono é apenas uma das facetas do mosaico da longevidade. Existem outros elementos, não menos importantes, que, como fios invisíveis, tecem o tecido da sua vida cotidiana. E se falamos de hábitos que imperceptivelmente minam as forças, o próximo erro diz respeito a como nos movemos. Erro número 6. Movimento insuficiente ou atividade física incorreta. Muitos idosos, temendo quedas ou dores, começam a limitar sua atividade. Parece que quanto menos se move, mais seguro é. Mas isso é uma armadilha. O corpo humano foi feito para o movimento, e quando ele é privado disso, os problemas começam. Os músculos enfraquecem, as articulações perdem flexibilidade, os ossos ficam frágeis. Isso não é apenas desconforto, é um caminho direto para a perda de independência. Nosso organismo funciona pelo princípio use ou perca. Se você não exercita os músculos, eles atrofiam. Se não move as articulações, elas congelam. Isso leva a que até mesmo ações simples, como levantar de uma cadeira ou subir escadas, se tornem um desafio. A coordenação diminui, o risco de quedas aumenta, e cada queda para um idoso pode ter consequências graves. Além disso, o movimento é um estimulante natural para o cérebro. A atividade física melhora a circulação sanguínea, oxigena o cérebro, promove a produção de neurotransmissores que são responsáveis pelo humor e pelas funções cognitivas. Quando uma pessoa se move pouco, ela não apenas enfraquece fisicamente, mas também se torna menos ativa mentalmente, mais propensa à apatia e até à depressão. Aqui está um exemplo. Ana, de 82 anos, após uma fratura de fêmur, tornou-se muito cautelosa. Ela quase parou de sair de casa, movia-se lentamente,
com medo de cair novamente. Seus músculos enfraqueceram tanto que até uma caminhada até a cozinha deixava sem fôlego. O médico explicou a ela que a falta de movimento a tornava vulnerável. Com a ajuda de um fisioterapeuta, Ana começou a fazer exercícios simples, primeiro sentada, depois em pé. Em alguns meses, ela conseguiu passear no parque sem medo, e seu humor melhorou visivelmente. Ela entendeu que o movimento não é um risco, mas uma proteção. Não se trata de se tornar um maratonista. Trata-se de atividade regular e moderada, que esteja de acordo com suas capacidades. Pode ser uma caminhada diária, ginástica leve, natação, dança ou até mesmo trabalho ativo no jardim. O principal é não ficar parado. O movimento mantém o metabolismo, ajuda a controlar o peso, melhora o sono e fortalece o sistema imunológico. Lembre-se de que cada passo, cada movimento, é um investimento em sua futura energia e autonomia. Não permita que o medo ou uma falsa percepção de segurança o privem da alegria do movimento. Seu corpo é sua casa, e para que ele permaneça forte, precisa ser mantido em forma. Comece pequeno, mas comece hoje. E enquanto o corpo recupera sua antiga flexibilidade, não se esqueça da alma. Pois há outra força invisível, mas poderosa, que imperceptivelmente mina a vida de muitos idosos. Erro número 7. Isolamento social e falta de comunicação. No mundo moderno, onde as famílias frequentemente vivem longe umas das outras e o ritmo de vida se acelera, os idosos muitas vezes se encontram sozinhos. Parece que é apenas o curso natural das coisas. Os filhos cresceram, os amigos se vão, o círculo social se estreita. Mas isso não é apenas triste, é perigoso para a saúde e a longevidade. O ser humano é um ser social. Nosso cérebro, nossa psique, até mesmo nossa fisiologia são ajustados para a interação com os outros. Quando essa interação não existe, quando os dias passam em silêncio sem fala, o cérebro começa a sofrer. A falta de comunicação leva à diminuição das funções cognitivas, piora da memória, lentidão do pensamento. É um caminho direto para a depressão, ansiedade e até para um desenvolvimento mais rápido da demência. A solidão não apenas oprime o espírito, ela literalmente muda a química do cérebro, tornando-o mais vulnerável. Mas a influência do isolamento não se limita apenas à psique. Pesquisas mostram que pessoas solitárias adoecem com mais frequência, têm um sistema imunológico mais fraco e vivem menos. A solidão crônica causa estresse, que aumenta o nível de inflamação no corpo, afeta negativamente o sistema cardiovascular e até o sono. É um ciclo vicioso. Quanto mais a pessoa se isola, pior ela se sente, e mais difícil se torna encontrar forças para se comunicar. Aqui está um exemplo. Ivan Petrovich, de 78 anos, após a morte de sua esposa, se fechou em si mesmo. Ele parou de ir ao clube de veteranos, recusou convites dos vizinhos para tomar chá, preferindo passar os dias em frente à televisão. Ele dizia que não precisava de ninguém, que estava cansado das pessoas. Mas logo sua saúde começou a piorar, ele ficou esquecido, perdeu o interesse pela comida, e seus olhos, antes tão vivos, se apagaram. O médico, percebendo isso, insistiu para que Ivan Petrovich começasse a frequentar um centro diurno para idosos. No início, ele resistiu, mas depois, encontrando novos amigos e hobbies lá, literalmente se transformou. Sua memória melhorou, o apetite voltou e, o mais importante, ele voltou a sorrir. Ele entendeu que a comunicação não é apenas entretenimento, é uma necessidade vital. Não se deve subestimar o poder do contato humano. Pode ser uma ligação para um velho amigo, encontros regulares com a família, participação em um clube de interesses, voluntariado ou até mesmo uma simples conversa diária com um vizinho. O principal é não ficar no vácuo. A comunicação dá um senso de pertencimento, estimula o cérebro, ajuda a lidar com o estresse e dá sentido à vida. Lembre-se de que a idade não é uma sentença de solidão. É um tempo em que se pode fortalecer velhas conexões e criar novas. Não espere ser chamado, dê o primeiro passo você mesmo. Seu bem-estar, sua saúde e sua longevidade dependem de quão ativamente você participa da vida, e não apenas a observa de lado.